Well, hello guys! Coach Esteban 101 speaking over here. Hoje você entenderá se o que o seu inglês precisa é um professor de inglês ou se você precisa um coach de idiomas ou um coach de línguas que ajude você a chegar na tão almejada fluência. Desde o ano 2010 aproximadamente eu leciono idiomas e eu já passei por algumas das metodologias que usam ao redor do mundo. Pela Cambridge eu já usei várias metodologias com foco na neurolinguística. Normalmente eu ensinava tudo isso em escola de idiomas e eu até quando dava algumas aulas particulares eu usava os conteúdos do Interchange. É bem comum usar os livros de Interchange e tem algumas escolas aliás que utilizam quando elas não têm o seu material próprio. E justamente sabendo isso, tendo muito claro como funciona a língua e como funciona o processo de aprendizado das pessoas, eu percebi que precisava dar um passo a mais. E esse passo a mais foi dado em 2018, quando eu decidi me tornar um coach, life coach, professional coach. Então, a partir dessa data, fui oficializado como life coach, business coach, leader coach e analista comportamental. E isso já trouxe para mim alguns benefícios na vida pessoal e comecei a compreender a importância de você se colocar metas e ir atrás das metas e você aprender ativamente. Então, quando eu percebi essa mudança positiva em mim, eu também percebi que é uma coisa que eu poderia juntar com uma das minhas segundas forças ou as coisas que eu melhor faço, que é eu ensinar o inglês. E é por isso que eu me tornei um coach de idiomas, coach de línguas, o Coach Esteban 101, assim como vocês podem ver. Mas esse foi o meu resultado, então talvez eu seria a pessoa suspeita para falar, e daí eu quero que você conheça a visão de uma das minhas clientes, a Fernanda. A Fernanda, ela vai deixar aqui para vocês num curto vídeo a sua opinião ou a sua definição, sua própria definição, a diferença entre um professor de idiomas e um coach de idiomas e como que isso beneficiou ela. Let's go! Olá! Eu vou falar um pouquinho aqui da diferença de coach de idiomas para professor de idiomas, na minha visão. Então, a minha visão é que o coach de idiomas, ele te direciona a você alcançar os seus objetivos com relação à língua. Então, ele traça com você esses objetivos do que você está precisando nesse exato momento da sua vida profissional ou particular, né, com relação ao inglês. Então, na verdade, é um plano muito particular e depende muito da gente, como coach, de trazer isso para a aula. Então, nas minhas sessões, por exemplo, eu é que direciono o que eu estou precisando. É um plano muito particular e isso faz com que a gente se motive cada dia mais a trazer coisas novas e aprendendo o que realmente importa para aquele momento da nossa vida. Na minha visão, eu acho que o coach, ele faz isso, ele faz você refletir muito do que você quer e o que você precisa, e não só seguir uma metodologia que é aplicada aí para todo mundo como uma forma de em massa, né? Então, faz você se sentir particular, especial. E é isso, obrigada. Voltando! Thank you, Fernanda, pela definição da diferença entre coach e professor de idiomas. Se você está curtindo esse conteúdo, dá um subscribe ali no canal do YouTube. Assim que você se inscrever, você estará recebendo as notificações quando sair um vídeo novo. E como eu já te falei, então estaremos falando especificamente quais que são as maiores diferenças entre um professor de idiomas e um coach de idiomas. Já passei um insight de quem que eu sou com relação a isso. Eu já tive uma experiência com as duas. Então vamos lá. Qual que é o papel do professor? O professor, ele prepara lições, ele corrige tarefa, ele faz testes, ele segue uma apostila que ela é passada por alguma instituição de ensino ou a apostila que ele mesmo usa por vontade própria. Então é uma pessoa que ela tem um aprendizado que já está sendo guiado ou ele está sendo um pouco mais fechado por razão da sua profissão mesmo. E ele assina tarefas com relação a esse conteúdo para que o estudante ou a pessoa que está lá para aprender consiga pôr em prática aquelas coisas que ela aprendeu. Agora, o que um coach faz?
Qual que é a diferença, ou seja, qual que é o papel do coach? O coach basicamente leva o coach a definir metas, criar uma estratégia para conseguir chegar nessa meta e um plano de ação para que a meta aconteça. Ele foca no desenvolvimento pessoal e as sessões elas são voltadas ao objetivo de tal coach ou tal aluno. E uma coisa muito legal que o coach faz, que eu gosto muito quando eu faço nas sessões, é que ele ajuda o coach a descobrir e eliminar aqueles obstáculos que a pessoa mesma se impõe. Então, esses obstáculos podem ser chamados de frustrações antigas da língua, podem ser chamados de crenças limitantes, que são as crenças que foram colocadas lá por alguém no passado. Eu já fiz um conteúdo sobre isso, então se você quiser saber sobre crenças limitantes, você pode procurar o vídeo Seu Cérebro Limita Seu Inglês. E uma parte que eu gosto muito que ele bate ou vai lá, ajuda a pessoa a perceber e a eliminar as inibições. Uma inibição é aquela coisa que a pessoa não quer fazer por medo ao sentimento que traz. Então, por exemplo, se você não gosta de falar em público, isso é uma inibição. Ou se você não gosta de usar seu inglês em público, isso ali é uma inibição. E é um dos pontos que o coach vai lá e trabalha, junto com a pessoa. E tanto professor como coach usamos ferramentas, algumas ferramentas específicas para atingir nosso objetivo de ensinar a língua. Porque uma coisa é muito certa e é que os dois fazem que a pessoa fale inglês. Da maneira que eles fazem é diferente, porém o mesmo caminho chega lá. Cabe você definir qual desses papéis, ou qual desse tipo de modelo você quer na vida, na sua vida, no seu processo de aprendizado do inglês ou na vida geral. E alguns dos materiais que eu usei quando era professor são basicamente a apostila. Então, uma apostila que já vai te dizer o que deve ser ensinado, folhas ou formulários para você preencher, a preparação de aula. Então, você saber o que você vai ensinar e qual que é o objetivo do que você vai ensinar para um grupo ou para uma pessoa especificamente. E um dicionário, logicamente, que deve estar sempre com um dicionário para a pessoa. E claro, se tem um blackboard, ou blackboard é whiteboard também, como seja, blackboard era antigamente, right? Ou louça. Whatever, e canetões, né? Mas nós estamos falando tanto especificamente. E quais que são as ferramentas ou quais que são as coisas que utilizam um coach? Então, as ferramentas do professor são a apostila, preparação de aula e algumas das ferramentas tecnológicas que são oferecidas. Estou falando da minha experiência, tá? Então, se você é professor e você usa algumas outras ferramentas, não fica magoado, não. Essas são as que eu usava normalmente, que era a apostila, preparação de aula e dicionário, tá? E às vezes internet nas escolas que eu trabalhei. Então, se você, sim, mas pode usar a internet. Sim, pode usar a internet, não tem problema. Porém, eu não usei. Então, não posso te dizer sobre isso. Eu não usava quando eu era professor. Agora, quais que são as ferramentas de um coach e quais as ferramentas que eu uso no dia a dia com os meus coaches quando estamos querendo desenvolver o inglês com eles? A primeira é basicamente algumas das ferramentas de life coaching adaptadas para o inglês. Então, essa adaptação eu fui fazendo à medida que eu via as ferramentas. Então, eu peguei a ferramenta que você faz como life coach e criei uma nova ferramenta aplicada ao processo de aprendizado do inglês. Um exemplo disso é o Life Wheel, que é a roda da vida, que é a ferramenta talvez mais famosa usada pelos life coach ao redor do mundo. E eu criei uma que é a roda das habilidades ou das competências da pessoa que quer falar inglês. O coach também usa artigos, imagens, já a parte de conteúdo mídia é muito mais amplamente usado. Eu falo por experiência própria, então eu já uso todos os recursos que a grande internet tem para me dar e raramente eu uso uma apostila. E eu também uso algumas partes como roleplay, ou essa é uma das ferramentas mais fortes que eu uso, que é o roleplay, que é quando você se coloca numa posição ou você cria uma situação, você cria uma situacional, não sei se é uma palavra, se não é uma palavra, ressignifica. Então você cria a situação e faz uma atuação, atua com a pessoa essa situação, ou seja, coloca ela no seu objetivo, já pensar no seu objetivo como seria para ela conseguir desenvolver a língua. E é uma das coisas que eu mais adoro, porque a pessoa começa a perceber que ela tem um resultado e que esse resultado está dando certo, gente. E lembrando que se você está gostando do conteúdo do Coach Esteban 101,
você pega esse dedinho aqui, ó, e você clica ali onde diz inscrever-se ou subscribe para começar a receber as notificações do conteúdo que está saindo semanalmente. Igualmente, se você quiser fazer parte do meu canal exclusivo do Telegram, você poderá receber dicas e insights diários da língua. Está aparecendo o link na tela. E tendo isso, vamos fazer um paralelo e vamos ver qual que é a grande diferença entre um coach de idiomas e um professor de inglês. E para isso eu vou passar para o meu computador para que fique um pouco mais visual para vocês. Alright guys, let's go! Ok guys, so let's check out quais que são as diferenças entre coach de idiomas e professor de idiomas. A primeira diferença é que o coach de idiomas, ele pratica ou ele faz que a pessoa que está aprendendo com ela use o active learning. Active learning, como o seu nome indica, é aprendizado ativo, ou seja, que a pessoa está realmente fazendo durante o processo, ela está colocando a mão na massa. Isso faz com que ela consiga realmente absorver mais das informações por meio da prática. E o professor de idiomas, ele conduz um processo mais passivo, ou seja, o professor é quem está passando a informação ou está passando a instrução e normalmente é aluno que simplesmente vai tomando nota das regras, de tudo que o professor está falando e a prática se reduz para o mínimo do tempo. Agora, o coach de idiomas, ele leva a cabo um processo de motivação e engajamento constante, pois ele entende que o coach está ali por algum motivo específico. Ou seja, ele tem um objetivo tão forte que faz com que ele esteja realmente interessado e o que faz que o professor saiba, que o coach saiba que às vezes o coach precisa dar um up nisso, de entender a importância disso, o benefício disso, e ali que entra o papel de motivador e engajador da pessoa. Então, o processo de motivação e engajamento constante. E pelo outro lado está o professor que leva a cabo um one-way process. Um one-way process significa que ele está passando a informação, seja o que esteja acontecendo, porque normalmente são grupos de pessoas, então ele está passando e se tem uma, duas pessoas do grupo que não estão interessadas, a maioria é que prevalece, então vai indo. É o one-way process, o processo tem um lado só, ele só tem uma via para acontecer. O processo de coach de idiomas é um processo flexível e autodirigido. Como que é esse negócio aí? Flexível no aspecto de que não tem uma ordem específica, um cronograma específico, pois essa ordem ou esse cronograma é definido pelo objetivo do coach, ou seja, ele é definido pela importância que o coach tem, ou pela motivação, o fogo, a chama que o coach tem no momento de aprender. E autodirigido é porque o mesmo coach, ele consegue decidir se isso aí é um conteúdo relevante para ele. Eu tenho um exemplo, eu tenho um dos meus coaches, ele trabalha numa empresa no porto de navio, né? O porto de São Francisco do Sul, aqui em Santa Catarina. E essa pessoa, nós estávamos vendo alguns conteúdos com relação ao Business English, pois o objetivo é mais relacionado ao Business English. E um dia o mesmo coach, ele chegou e me perguntou, ou falou, tipo, Esteban, qual que é a chance de nós conseguirmos conversar sobre navios e sobre tudo que tem a ver ao redor da vida dos navios? Pois isso é um vocabulário que seria mais interessante para mim, para conduzir para a empresa onde eu trabalho. Então, daí, a flexibilidade do coach de idiomas fez com que ele disse, tipo, beleza, então vamos fazer isso aí. E já eu fui procurar alguma coisa mais específica com relação a navios e o tipo de vocabulário que a pessoa precisava, só que ele se autodirigiu, ele disse, olha, eu estou precisando disso, eu estou sentindo uma falta disso, e a partir daí foi direcionado o processo para esse tipo de vocabulário. E o professor de idiomas,
ele segue uma ordem específica, ele deve seguir uma ordem cronológica, uma ordem específica que é dada para ele, é tipo mais engessado, porque normalmente o professor, que é o próximo item, aliás, ele deve usar uma apostila, ele tem um alinhamento. Quando eu trabalhava nas escolas de idiomas, em várias escolas que eu trabalhei, foi ao redor de 5 na minha vida toda, no Brasil foi uma só, eles passam para você o cronograma, te diz, tipo, ó, você tem que ensinar isso aqui, É uma ordem, de 1 até 300, 400, que seja o número de lições que a pessoa tem. Então é engessado, porque você não tem a flexibilidade de estar, ou seja, você vai indo para frente e não pode ir para o lado. Olha só esse negócio aí. Coach de idiomas, você pode ir para cima, para baixo, para o lado, dar para frente, dar uma curvinha, tal que seja. E o professor de idiomas sempre tem que ir para frente, continuar o mesmo rumo, o mesmo caminho. O coach de idiomas geralmente não usa uma apostila justamente por isso, para ter essa flexibilidade, para você conseguir entender que, precisa de conteúdo, vamos na internet, vamos procurar conteúdo, vamos usar outro tipo de coisas. Tem um monte de ferramentas que o coach de idiomas usa para ajudar seus coaches. E o professor, geralmente, usa uma apostila, ele precisa esse alinhamento, exemplos como eu já falei no vídeo, eu falarei, o livro do Interchange, que é amplamente usado no mundo para ensinar idiomas, sempre usando a mesma estrutura, vai de baixo para cima, ensinando as regras e assim por diante. Continuando aqui com nosso paralelo entre coach de idiomas e professor de idiomas, o coach gera uma consciência das limitações de aprendizado. Olha só que legal isso aqui. Todos temos limitações, coisas dentro de nós, ou somos nós mesmos, aliás, que nos limitamos para os processos de aprendizado. E o que acontece aí é que, às vezes, quando não entendemos que temos uma limitação, não conseguimos ir lá e lutar contra ela. E o coach, ele vê isso justamente pela experiência como life coach, ou o seu treinamento, a sua certificação como coach, permite a ele enxergar essas limitações de aprendizado do coach. Isso também vai atrelhado à experiência que o coach tem, e essa junção das duas vai gerar uma consciência com o coach do aprendizado do que ele está precisando, ou seja, como lutar contra essas limitações. E o professor de idiomas, ele leva a cabo um ensino formal, onde, como eu já te falei, ou como vem o item depois, normalmente são grupos. Então, se uma pessoa ficou para trás, vai para trás. Eu vou dar um exemplo, porque eu vivi isso, eu fui professor de idiomas até o ano 2018. Então, antes disso, todas as escolas que eu trabalhei, casualmente, quando eu fui professor de idiomas, ou seja, antes de ser coach, eu sou professor em escola. Então, depois, quando eu já entendi a mudança que eu precisava fazer, foi que eu virei coach, já tenho Coach Esteban 101 e assim por diante. Mas essa é uma história que está para lá. Isso, aliás, está no canal do YouTube, se você quiser observar o vídeo. É top! Então, nessa escola, justamente, tínhamos turmas que chegavam de 8 a 10 pessoas. E como você tinha que levar a cabo um processo de 1 hora com essas 8 ou 10 pessoas, embora fosse personalizado, tecnicamente falando, o professor tinha momentos que tinha que correr. Se havia ou se tinha algum aluno que tivesse uma dificuldade, uma limitação muito forte, eu tinha que deixar do lado, porque eu tinha que ir lá falar com as outras pessoas. Então isso é uma realidade que acontece bastante. E às vezes, mesmo sendo professor particular, quando ele não consegue enxergar isso, ele tem sempre o mesmo caminho a seguir e dificuldade vai ficando atrás, ou limitação vai ficando atrás, e isso pode gerar um grande obstáculo no teu processo de aprendizado. Próximo item, o level status. Então não existe o fato de dizer, eu sou coach de idiomas, daí você é a pessoa que está lá, então você aprende. É tudo aqui, ó. Estamos todos no mesmo nível. E eu tenho um ótimo exemplo para falar. Eu já falei num vídeo anterior sobre o Dr. Omar. O Dr. Omar, ele é ortopedista e eu estava ajudando ele com relação ao seu inglês para conseguir aprender inglês, melhorar seu inglês para ir nos congressos de medicina e assim por diante. Então, ele já lia bastante sobre medicina e sobre sua área, que é a ortopédia, especificamente. O que acontecia?
eu não sabia muitos dos nomes dos ossos. Eu não sabia os nomes das partes do corpo, assim, mais específicas. E ele, quando estavam falando, ele ia falando e perguntava, tá, mas me fala, qual que é essa parte, onde que fica esse osso e assim por diante. Então, o que acontece? Eu aprendia com ele e ele aprendia comigo. O status é igual. Ele estava melhorando sua performance no inglês e eu estava aprendendo vocabulário novo, máximo, muito legal. E o professor de idiomas, ele é o detentor do conhecimento. Normalmente, o professor de idiomas é quem te diz, tipo, eu sou quem fala inglês aqui, e daí você que tem que aprender, porque eu vou te passar o meu conhecimento. Então, é a pessoa que diz, não, eu estou aqui para dar conhecimento e não necessariamente para receber. Então, o status dele está um pouco mais acima do que o aluno e você pode chegar a isso nas escolas bem facilmente. O coaching de idiomas, ele se dedica a ensinar o mínimo, mas olha só, não me leva a mal aqui. Ensinar, eu me refiro ao fato de você sentar e dizer, vamos aprender regra gramatical, vamos engessar o idioma. Isso é uma atividade que acontece pouco, só realmente quando você pode enxergar, eu já tive bastante coach que ele precisa da lógica do assunto. Muitas vezes, o coach é tão bom no português que ele tem, claro, os nomes gramaticais e as regras gramaticais do português e ele precisa ir por esse lado. Então, por exemplo, se é uma pessoa mais analítica, então, logicamente, ele vai precisar desse ensino. Só que não é todo mundo que precisa, não. Por isso que o coach de idioma se dedica a ensinar o mínimo. E no professor de idiomas é instrutivo e mandatório. Ou seja, instrutivo, ele passa a instrução o que você deve fazer, passa a regra do que você deve fazer e você deve fazer consequentemente. Então isso existe tipo com as tarefas, por exemplo. Aqui o professor de idiomas te diz, olha só, você tem que fazer uma tarefa para a semana que vem. E uma coisa que acontecia nas escolas todas. Eu entendo que a prática, ela é importante. A prática é muito importante para a pessoa desenvolver a língua. Só que se a pessoa não quer praticar, quando você obriga ela a praticar, você está fazendo que ela perca a vontade de aprender a língua. O coach de idiomas, ele te desenvolve e te diz, olha, como é que você vai praticar? Você quem decide. Você não quer praticar? Tranquilo, seu resultado vai demorar mais. Porém, você achará uma maneira certa ou a melhor maneira para você praticar. O professor de idiomas, ele deve seguir, seriamente diz, você tem que fazer tarefa. Eu já conheci professor particular que fazia seus alunos aprender 10 a 15 palavras, ou seja, decorar de 10 a 15 palavras após a cada aula. Então, você tem que aprender 15 palavras, 10, 15 palavras. E eu falava, tá, mas você sabe usar essas palavras? Não, não sei. Beleza, ótimo. Você conhece as palavras, reconhece as palavras, mas não sabe usar. Então, isso aí é uma grande falha para o processo de aprendizado. O coach de idiomas, ele estimula a reflexão e o feedback. Reflexão é você entender como está sendo o processo. Você refletir sobre seu processo de aprendizado. Será que está sendo tão bom quanto eu gostaria que fosse? Eu estou obtendo o resultado que eu gostaria de ter? Eu estou fazendo o que eu preciso fazer para aprender o idioma? Eu realmente estou tendo o resultado que eu espero? Ou talvez eu possa fazer mais, ou devo fazer a menos? Estimula a pessoa a refletir sobre seu processo de aprendizado de maneira que ela possa traçar um novo caminho. Ele cria uma estratégia e ele se o seu feedback não deu certo para a estratégia, o que ela faz? Cria uma estratégia nova e ele define novas ações com a pessoa ou coach para serem seguidas. E o professor de idiomas, ele é demonstrativo, ele é tipo engessado, ele te demonstra como é que é o negócio. Então, por exemplo, o to be, I am Esteban. Tal, como é que é? I am Esteban. Beleza, acabou. Demonstrou como funciona. Não estimular a reflexão de por que funciona assim ou como é que funcionou para essa pessoa em específico. E o feedback acontece, logicamente sim, deve acontecer, porém não na qualidade que o coach de idiomas faz. Logo disso, o coach ensina sob medida. Eu já te falei isso, acho que você já deve ter percebido isso. Sob medida é basicamente que o coach vai te ajudar em muitos aspectos, tipo apresentações, escrever e-mails, entrevistas de emprego. Então, isso é uma coisa que você faz simplesmente quando você faz sob medida. Ou seja,
É o vestido que foi feito para você e não o vestido que foi feito para todo mundo, que qualquer pessoa entra no vestido, entendeu? E o professor de idiomas, ele trabalha com grupos que funcionam por prova e erro. Ou seja, quando você tem um grupo, o interesse, e olha só, presta muita atenção ao que eu vou te dizer aqui. Quando você aprende num grupo, o interesse do professor é por ensinar o que ele quer ensinar e não é porque você aprenda. Ou seja, se ele leva lá dentro da sua mente ou no seu formulário aí de aula a estrutura que ele quer ensinar, o objetivo do professor é ensinar essa estrutura e não é que você aprenda a sua estrutura. Eis a grande diferença. Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Coach de idiomas maximiza o potencial do coach. Ele pega o coach e motiva assim, que motiva, engaja, diz tipo, meu amigo, vamos lá. Você tem um potencial aqui, por exemplo, você é muito bom com o seu listening. Vamos potencializar isso, vamos usar isso a favor, ao seu favor, para que fique mais top no listening. Ou seja, vamos pegar esse potencial que você tem, talvez dormindo, e vamos despertar ele. E o professor de idiomas não considera muito o contexto do aluno, porque para ele o objetivo é mais ensinar e não tanto a questão que ele aprenda. Então, às vezes, o professor se interessa por passar o conteúdo e ver que o conteúdo está acontecendo, e não muito pelo contexto do aluno. Então, por exemplo, o aluno pode estar tendo dias muito ruins, e isso é uma coisa que passa batida pelo professor, ou que até pode que não passe batida, porque, claro, nem tudo. Os professores também são pessoas empáticas, são seres humanos muito maravilhosos. Só que eu estou falando no processo do aprendizado, e aí que quando não considera o contexto do aluno, é que ele ainda tem que ensinar. Então, está passando um dia ruim, claro, eu posso te dar o meu ombro, você pode chorar no meu ombro, mas não pode usar isso para contextualizar e potencializar ou maximizar esse potencial do seu coach. E o coach de idiomas, ele foca na eficácia, ele foca no resultado. Deve existir um resultado. Tem que existir um resultado, mas um resultado visível. Não um resultado fictício, nem resultado que está na folha. Porque o resultado... eu ouvi isso, aliás, do meu coach, porque eu já fui coach também, e do meu life coach. Ele falou o seguinte: Esteban, a folha, o papel, aceita tudo. Tudo. Se você coloca no currículo que o seu inglês é avançado, eu posso colocar lá que o meu francês é avançado, que eu sou nativo. Mas se eu não demonstrar isso, não tem como sustentar isso. Então, o papel aceita tudo. Mas o coach de idiomas, ele foca para que você tenha eficácia, que seu resultado tenha a consciência absoluta, ou que o seu resultado tenha o baseamento, o fundamento absoluto para você colocar que você é fluente em inglês, avançado, intermediário, básico e assim por diante. E o professor de idiomas, ele foca no conteúdo, ele foca no aspecto de quem tem que passar o conteúdo. Vamos ver mais conteúdo? Tá, vamos ver mais conteúdo. Vamos aprender o past, vamos aprender past simple, vamos colocar aí o past continuous e blá, 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 assim por diante. Alright, guys? Essa ali é a diferença entre coach de idiomas e professor de idiomas. De volta com você lá, Esteban. Já falamos então sobre a diferença entre coach de idiomas e professor. Muito massa, né? E olha só que bacana, vamos fazer um lembretes do que vimos até agora. Nós já conversamos sobre o papel de cada uma das pessoas, então qual que é o papel do professor e qual que é o papel do coach. Falamos sobre as ferramentas que cada um deles usa. E eu te falei como isso na minha vida pessoal me ajudou já a entender que eu poderia unir duas das minhas forças, que era o fato de planejar, criar metas, ir atrás do objetivo que eu mesmo queria, porque eu queria o resultado. Eu juntei isso com a minha capacidade de ensinar a língua inglesa para me tornar um coach de idiomas e fazer com que as pessoas consigam ter esse mesmo resultado através das mesmas ferramentas do coach. E conhecemos também sobre o caso da Fernanda. Então, a Fernanda falou a sua própria definição entre o que um coach de idiomas e um professor de idiomas. Agora vamos fazer uma somatória gigante de tudo aí. Se você quiser tomar as rédeas do seu processo de aprendizado, se você quiser uma atenção mega personalizada e realmente é personalizada com relação ao seu processo de aprendizado do inglês,
Se você quer se motivar a aprender a língua, porque talvez já passou por momentos que você diz: eu odeio estudar inglês, eu não quero estudar inglês. E dentro disso você quiser receber os feedbacks do seu resultado e você mesmo conseguir enxergar esse resultado acontecer, ver você falando inglês, para que você consiga refletir e estar ciente e lutar contra as suas limitações com relação ao aprendizado do idioma, escolha um coach de idiomas. Transforme suas limitações em resultados. That's it for today's, guys. Coach Esteban 101 speaking over here, and bye bye bye.